Então ele faz essa apreciação quanto a estes elementos prévios para submeter a pessoa ao julgamento do tribunal do júri, com toda a cautela do mundo. Por quê? O julgamento do tribunal do júri é um julgamento extremamente expositivo para a pessoa, é um julgamento que gera um desgaste emocional, psicológico, brutal para a pessoa. É um julgamento que envolve um alto custo para o próprio Poder Judiciário, porque nós temos que ter várias pessoas envolvidas. É um julgamento que envolve um alto custo social, porque tem que ser convocados jurados, do número que nós já vamos tratar, para que efetuem aquele julgamento. Então deve ter toda a cautela naquele momento de dizer realmente há indícios, há uma justa causa para acusação calcada em elementos críveis, então vamos submeter essa pessoa ao julgamento pelo órgão competente, que é o Tribunal do Júri. Tudo bem? Gera dúvida nas pessoas quando se fala da absolvição sumária, diante disso tudo que a gente vem falando. Por quê? Porque o juiz pode chegar nessa etapa e absolver sumariamente. Ele pode chegar nessa etapa e absolver sumariamente. Se estiver gritante que o fato é atípico, se estiver gritante que aquela pessoa não foi autora do fato, ou que há uma causa de justificação, o juiz pode, neste momento, absolver sumariamente. Daí as pessoas me perguntam, puxa, Adel, mas isso não é justamente a negativa disso que a competência é do Tribunal do Júri? Como que fica isso? Se a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, aqui está com um crime doloso contra a vida, e o juiz vem e absolve sumariamente porque está gritante que aquele indivíduo não é o autor. Está gritante que aquela situação é uma situação de causa de justificação. Você só entende essa absolvição sumária neste momento se você entender esta absolvição sumária dentro daquilo que nós conversávamos. Aí você entende o instituto. O quê? Que nós estamos diante de um prolongamento do juízo de recebimento da acusação. Então, o que o juiz faz neste momento, que nós nominamos de absolvição sumária, é dizer, aquela denúncia que foi recebida lá atrás, ela não deveria ter sido recebida. Ele faz uma reanálise do recebimento da denúncia, para dizer, olha, a denúncia não deveria ter sido recebida, ela deveria ter sido rejeitada. Por quê? Porque não há justa causa para acusação. Não há justa causa para acusação. Essa justa causa para acusação, por quê? Porque as provas aqui, não há provas de autoria, está manifesto que ele não é autor. Não há justa causa para acusação, por quê? Porque não há materialidade, por quê? Porque está manifesto que há uma causa de justificação. Então, na verdade, o que ele está fazendo é uma reapreciação do próprio recebimento da inicial acusatória. Por isso, olha aqui, a doutrina brasileira, isso é legal numa pós-graduação, para vocês até eventualmente escrever, alguém que gosta de questões mais filigramas, mais técnicos. A doutrina brasileira discutiu durante anos se é sentença ou decisão de pronúncia. Porque se é sentença, pode envolver conteúdo de resolução de mérito, inclusive. Pode envolver conteúdo de resolução. Ou é uma decisão. E hoje, a sistemática do Código de Processo Penal fala o tempo inteiro em quê? Em decisão de pronúncia e fala em preclusão da decisão de pronúncia. Preclusão da decisão de pronúncia. Portanto, estabelecendo que nós estamos diante de conteúdo eminentemente processual, efetivamente, de uma decisão de natureza processual, que está dizendo, ó, processualmente não há justa causa para acusação. Não é a questão do mérito, que isso é de competência reservada a dois jurados. A questão é processual da inexistência de justa causa para acusação. Tudo bem até aí, gente? Qual é o maior mito existente no Tribunal do Júri? Eu chego a dizer que é mentira mesmo. Que neste momento vigora o princípio do indúbio pro societate. Assim, eu me contei, mas aqui é mentira descarada. E aqui eu não posso acreditar em boa fé de quem criou essa mentira descarada. Que aqui vigora o indúbio pro societate. Se o juiz tem a certeza que há indícios de autoria e materialidade, ele submete a julgamento. Se está gritante que não há indícios de autoria e materialidade, então ele absolve sumariamente. Se ele fica em dúvida, vigora o princípio do indúbio pro societate, portanto ele deve submeter a julgamento no Tribunal do Júri. Mentira. O que acontece? Nós temos o que se chama de impronúncia, prevista na lei, sempre esteve desde o Código de 40, impronúncia. O que é a impronúncia? Na impronúncia, nós temos o juiz dizendo o seguinte, olha, eu não tenho elementos de convicção para submeter essa pessoa a julgamento pelo Tribunal do Júri, não tenho elementos suficientes para dizer que a justa causa para acusação aqui está presente a ponto de que eu submeta essa pessoa a julgamento do Tribunal do Júri, porém eu não estou convencido de forma absoluta de que o caso é de absolvição sumário. Então eu impronuncio. Tanto que vejam aqui a diferença técnica importante. Na absolvição sumária,
A preclusão da absolvição sumária encerra com o processo e com a discussão sobre aquela matéria. Preclui e tem o efeito de trânsito em julgado material. A absolvição sumária. Não se tem mais como discutir aquela matéria. Já na impronúncia, quando há a sua preclusão, nós temos o efeito de trânsito julgado processual puramente. Por quê? Não se pode mais discutir aquela matéria naquele processo. Porém, o órgão de acusação pode seguir investigando, o órgão policial pode seguir investigando, se conseguir construir mais provas contra a mesma pessoa que era a pessoa denunciada, pode oferecer uma nova denúncia pelo mesmo crime. Então nós temos institutos absolutamente diferentes. E a impronúncia, se é isso que o juiz diz, olha, eu não tenho elementos de prova de certeza para poder submeter essa pessoa ao julgamento do tribunal do júri, porque a justa causa para acusação aqui não está manifesta, não está gritante. Mas, por outro lado, eu não me sinto seguro para absolver sumariamente. O que o juiz está dizendo? Que ele está com dúvida. Então, se há dúvida, ele deve impronunciar e não submeter a julgamento. O indúbio pro societate é uma mentira. Na verdade, se ele está em dúvida, ele deve impronunciar a pessoa. A própria legislação prevê um campo específico próprio para a dúvida do juiz. E não é previu a partir de 2008, prevê desde a década de 40. Um campo específico para a dúvida. Então, me parece que é bastante claro que pronuncia na certeza da presença de elementos quanto à justa causa para acusação. Absolve na certeza da inexistência desses elementos. Na dúvida, impronuncia. Diz, olha, não dá para absolver, não tem elementos aqui seguros de que para absolver, o órgão de acusação tem que investigar mais. É dúvida. E a impronúncia, professora Adel, ela gira em torno da autoria, da materialidade, das causas de exclusão, tudo. Qualquer tese da defesa que a defesa tenha levantado, ou mesmo que a defesa não tenha levantado, se o juiz entender que é o caso, pode ser suscitada pelo juiz nesse momento. Bem interessante. Eu confesso, não sei os nossos colegas aqui de São Paulo, os colegas de todo o Brasil, mas eu confesso que eu ainda estava nesse mito. Né? Mais do que o mito, eu ainda estava sendo iludida aqui. Nunca tinha pensado exatamente sobre esse aspecto. Realmente bastante interessante. Agora, é interessante saber de onde que se constroem os mitos, né? Porque está tão claro na explicação do professor Adel essa questão, e da onde que nós vamos construir esse mito que, na dúvida... Eu costumo chamar de herança de Pilatos. Eu acho que a gente herdou do lava-mãos de Pilatos. Se eu tenho dúvida, vou mandar julgar. Eu até escrevi um artigo que eu nominei, herança de Pilatos. Ah, bom, esse artigo é legal para a gente ter acesso então. Também. Manda para nós que a gente publica aqui no ambiente dos alunos. Na verdade é isso, porque e o que me chama a atenção é isso, que não é uma sistemática nova, é uma disciplina antiga. É uma disciplina, a impronúncia não é algo novo. E aí quando eu disse que aqui me parece que havia sempre houve uma certa má-fé, pelo menos de algum setor da doutrina, deixo de nominar, mas assim, porque tentava dar interpretações absurdas para a impronúncia, dizendo, olha, a impronúncia na verdade é um gênero no qual se insere a absolvição sumária e a desclassificação, sendo que o Código de Processo Penal fala expressamente que o juiz pronunciará, absolverá, desclassificará ou impronunciará, dizendo que ele especifica. Não era espécie, era um gênero. Né? Então se tentava, de alguma forma, para tentar justificar, sempre se tentar justificar essa ideia do indúbio pro societate. Se nós fizermos um estudo empírico, vamos verificar que são raríssimas as decisões de impronúncia no Brasil inteiro. São raríssimas as decisões de impronúncia. Talvez porque o juiz não tenha se apercebido que ele pode impronunciar ao invés de submeter a pessoa a julgamento quando ele está em dúvida. E que ele, segundo a lei brasileira, deve fazê-lo. Deve impronunciar, até porque... E aqui não, porque está defendendo, porque o Adel atua como advogado. Puxa, isso me irrita profundamente. Ó. Não, de verdade. Ele está aqui como professor. Não exatamente. Isso me irrita. Na verdade, a visão é uma visão acadêmica, efetivamente. E o juiz... Ele fazendo isso, na verdade, ele auxilia toda a estrutura processual. Porque ele está dizendo à polícia, está dizendo ao órgão da acusação, olha, não é que não tenha razão, mas essas provas são provas frágeis, investigue mais. Está fazendo com que aquele processo fique mais rico, com aquele processo ganhe no seu conteúdo probatório. E não corra o risco de uma absolvição depois em plenário? Uma absolvição em plenário com todo o ônus. Frágeis, exatamente, com todo o custo, com todo o ônus, com todo o ônus, todo o desenvolvimento que teve do processo. Do processo, exatamente, ok? Muito bem. Então, voltemos aqui um pouquinho para a lousa. Então, essa fase é uma fase muito importante no procedimento do tribunal do júri, porque esta fase é que efetivamente vai decidir se a pessoa será julgada pelo tribunal do júri.
espero que os colegas tenham conseguido entender a ideia de que, na verdade, nós estamos numa decisão que é uma decisão de prolongamento do recebimento da própria inicial acusatória. Então, é uma remessa para julgamento. O que acontece? Embora se diga, e daí agora vamos trabalhar com a remessa... Ah, perdão, gente, eu estava esquecendo da desclassificação. Só para te referir. A desclassificação, o juiz chega nessa etapa e conclui que houve um crime, ou há indícios do cometimento de um crime, mas não especificamente aquele crime objeto da denúncia. Essa desclassificação pode ser própria ou imprópria. Própria ou imprópria. Própria, quando ele desclassifica para um crime que não é da competência do tribunal do júri. Ele desclassifica para um crime que não é da competência do tribunal do júri. E imprópria, ele desclassifica para um crime que segue sendo da competência do tribunal do júri. Por exemplo, havia uma acusação de homicídio e ele desclassificou para infanticídio. São crimes dolosos contra a vida. A competência segue sendo do tribunal do júri. Nós falamos numa desclassificação imprópria. Há alguns autores que chegam a sustentar que aqui sequer houve uma desclassificação, que deveria se estabelecer uma nova classificação, uma nova terminologia, que não seria propriamente uma desclassificação, mas a linguagem mais utilizada é desclassificação própria para aquilo que retira a competência do tribunal do júri e desclassificação imprópria aquilo que mantém na competência do tribunal do júri. Muito bem. Como lhes dizia, essa decisão de pronúncia é a que vai remeter a pessoa a julgamento pelo tribunal do júri. Então, ela nos é particularmente importante. O juiz, já falamos disso, deve se conter na linguagem, nas expressões que ele usa quando ele prolata essa decisão de pronúncia. Agora, ainda que ele se contenha, há uma preocupação adicional com o uso da decisão de pronúncia. Por quê? Porque a decisão de pronúncia ela pode representar um elemento de indução do julgamento dos jurados no futuro. Ainda que o juiz seja contido nas suas palavras. Claro, se aquele responsável pela acusação, o órgão responsável pela acusação, se utilizando da decisão de pronúncia, dizer, olha aqui, mas aqui não sou só eu que penso que ele é o autor do crime. O juiz de direito já pensou. E houve recurso contra a decisão de pronúncia e o tribunal mandou manter a decisão de pronúncia. Então, 3 desembargadores já disseram que ele é culpado. E houve recurso e foi para o STJ e o STJ mandou manter a decisão de pronúncia. Então, os ministros do STJ já disseram que ele é culpado. O que nós temos aqui? Que essa decisão de pronúncia que tem como objetivo, pura e simplesmente, estabelecer a competência. Pode vir aqui comigo, por favor, a tela? Estabelecer a competência, essa decisão de pronúncia que tem como objetivo, pura e simplesmente, estabelecer a competência, ela acaba sendo um elemento de indução do jurado, o que agride frontalmente aquela imparcialidade, que é o elemento central, que é o elemento essencial quando a gente fala do procedimento especial do tribunal do júri. Então, a decisão de pronúncia hoje, ela não pode ser referida durante o julgamento como argumento de autoridade. O que significa isso? Que ela causa nulidade absoluta referir a decisão de pronúncia durante o julgamento como argumento de autoridade. Eu posso, como acusador, dizer, olha, houve a denúncia, a instrução, daí houve pronúncia e aqui está em julgamento. Pronto, sem problema nenhum. Agora dizer, olha, já o juiz, aqui é argumento de autoridade. E daí aqui é um argumento de autoridade que serve a induzir o julgamento. Serve a induzir o julgamento a partir de uma decisão que não é uma decisão de mérito. Não é uma decisão de mérito. Na verdade, é um estelionato retórico, porque se utiliza uma decisão de mérito como se de mérito fosse para induzir o julgamento em quebra da imparcialidade. Então, por isso, não se pode referir a decisão de pronúncia como argumento de autoridade quando nós estamos no tribunal do júri. Agora, na prática, professora Adel, nos seus diversos, centenas aí de júri, o promotor de justiça se vale muito. Eu tenho uma experiência pequena, eu tenho contabilizado cerca de 30 júris na minha vida, mas ainda assim... É um número expressivo. Também é expressivo. E eu vi, na minha experiência, e a minha experiência é muito antiga já, muito promotor de justiça se valendo da pronúncia nesse sentido como argumento de autoridade. Eu não sei da sua experiência. Sim, sempre foi uma prática usual. E justamente por isso que em 2008 não se limitou a lei a fazer o que nós tínhamos anteriormente. Que era conter as expressões usadas pelo juiz. Mas foi, além estabeleceu como nulidade absoluta a referência dela no plenário como argumento de autoridade. Uma questão prática. Agora, desculpa, professora, onde que tem havido a polêmica na atualidade?
Então, o promotor, de alguma forma, se utiliza da decisão de pronúncia. E o advogado, então, requer ao juiz para constar em ata. Era o que eu ia perguntar. Muitas vezes, o que o advogado deve fazer nesse momento? Requerer para constar em ata. Agora, o que tem havido de polêmica na prática? Muitos juízes têm dito assim, doutor, mas eu entendo que ele não se valeu como argumento de autoridade. Então, qual que tem que ser a solução, me parece, para que efetivamente o processo seja um processo democrático que espelhe a realidade? Não é o juiz de direito ali definir se foi ou não utilizada como argumento de autoridade. Transcreve o que foi dito. Olha, referiu-se à decisão de pronúncia desta forma e transcreve o que foi dito. Aí o tribunal decide depois se foi argumento de autoridade ou não. Porque, efetivamente, o problema que tem havido na prática é esse. Muitos juízes, assim, se recusado a fazer constar em ata, o que me parece extremamente autoritário, inclusive uma ocorrência processual, independente da interpretação dele, não constar na ata do julgamento. Então, tem se recusado a constar em ata, dizendo, não, mas não foi argumento de autoridade, eu entendo que não foi argumento de autoridade, não cabe a ele, até porque o recurso não será por ele apreciado sobre a matéria, será apreciado pelo tribunal. E por que a professora Alice, aqui estamos falando tanto dessa questão da ata, deixa até trazer um esclarecimento para os nossos colegas. A ata no julgamento do tribunal do júri é fundamental. Nós somos acostumados no processo a dizer que o que não está nos autos não está no mundo. No tribunal do júri é um pouquinho mais limitativo. O que não está na ata não está no mundo. Tem que registrar na ata da sessão de julgamento todas as ocorrências processuais, senão há a preclusão da matéria. A preclusão da matéria. Por isso, vou dar um salto aqui, mas aproveitando esse momento que nós falamos da ata para falar disso. Por isso que, no início da sessão de julgamento, tão logo é instalada a sessão de julgamento, qualquer nulidade acontecida até aquele momento, a parte tem que, assim que se instala a sessão de julgamento, a parte tem que requerer pela ordem para fazer constar em ata tal e tal matéria. As nulidades acontecidas até aquele momento. Porque se não o fizer e a sessão de julgamento segue, toda aquela matéria anterior estará preclusa. Não poderá ser arguída em grau recursal. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas vão assistir o julgamento do tribunal do júri, até profissionais do direito, e não entendem que chega lá o promotor ou o advogado no início, instala a sessão, então vamos proceder, daí já, pela ordem, excelência, quero que faça constar em ata, olha, não me foi deferida a vista de tal documento, quero que faça constar em ata, as pessoas ficam sem entender tal, e falam, nossa, que cara beligerante, nem começou e já está brigando. Não é isso, é que na verdade, se não o fizer isto, aquela matéria toda estará preclusa, porque o que não está na ata não existe sob o ponto de vista da regularidade processual no tribunal do júri. Então é um documento importantíssimo. Muito bem. Ia falar alguma coisa, professora? Não. Não. Então, superada essa decisão de pronúncia, aí efetivamente nós ingressamos numa etapa subsequente em que o processo é remetido para o tribunal do júri. Aqui, veja, gente, eu tenho que tomar muito cuidado com falar, porque os códigos de organização e divisão judiciárias de cada estado podem regular de maneira diferente a matéria. Nós temos alguns códigos de organização e divisão judiciária, é o caso do meu estado, do Paraná, em que essa primeira fase toda ela já acontece na vara do tribunal do júri. Ela já acontece na vara do tribunal do júri com juízes, que são juízes próprios para essa primeira etapa. Juízes instrutórios dessa primeira etapa. Não é assim no Brasil inteiro, uniforme. Muitos locais, depende do estado, isso pode acontecer na vara criminal, essa primeira etapa, e só havendo a pronúncia, então se remete para a vara especializada do tribunal do júri. Agora aqui é o Código de Organização e Divisão Judiciária que vai estabelecer. Agora, independente desse deslocamento, é a pronúncia que faz com que efetivamente nós estejamos diante do procedimento em si do júri, do momento do júri. E daí que nós passemos a falar no juiz presidente do tribunal do júri, porque aí efetivamente nós passamos a ter júri. E esse juiz presidente do tribunal do júri, ele deve organizar este processo agora para que o processo esteja pronto para ser julgado. Aí que eu lhes disse daquela pequena divergência com o professor Nutt, que escreve de forma magnífica sobre o tribunal do júri, mas uma pequena divergência, em que ele estabelece aqui como uma segunda etapa e que existiria uma terceira etapa. Não me parece que haja uma segunda etapa, porque não há um ato decisório que encerra essa etapa. Não é como na primeira etapa, em que nós temos lá a pronúncia como encerramento, ou na segunda, que tem a sentença depois do julgamento. Aqui não há nenhum ato decisório que me possa caracterizar como havendo uma etapa. Então, como não há um ato decisório de encerramento deste momento, não me parece que nós tenhamos uma etapa. Nós, na verdade, demos início à segunda etapa do procedimento do tribunal do júri. E nessa segunda etapa do procedimento especial do tribunal do júri, então o juiz organiza o processo. O que é organizar o processo? Ele vai
intimar as partes para elas arrolarem testemunhas e para indicar provas que pretendem produzir no plenário do tribunal do júri. Gente, muito cuidado aqui. São 5 testemunhas para cada parte, ok? Você sabe, eu sei que sabe, mas me permita repetir, pecar pelo excesso. Essas 5 testemunhas, a gente fala, são testemunhas numerárias. Testemunhas que prestam o compromisso legal. Me lembro em um júri que realizei uma ocasião que eu arrolei 14 testemunhas. E o juiz dizia para mim, doutor, mas mais uma? São só 5. Eu dizia, não, é só informante, doutor. Não vai prestar o compromisso legal. Porque é isso, são 5 numerárias. As informantes não ingressam neste numérico. São 5 para cada parte. Podem ser apresentados documentos, provas, não há qualquer problema. O prazo fatal para a apresentação de documentos e provas, atenção, são 3 dias úteis antes da sessão de julgamento. Aqui é um prazo que o pessoal se confunde. Vamos aqui, ó, na lousa, quer ver? É um prazo que o pessoal se confunde. 3 dias úteis antes da sessão de julgamento. É um prazo totalmente particular. 3 dias úteis antes da sessão de julgamento. Então, imaginemos que a sessão de julgamento, ela será lá na sexta-feira. Na sexta-feira. O prazo é um prazo processual, cuidado. Então, como prazo processual, o que é? Eu desconto o dia do início. O dia do início, no caso, será o próprio dia do julgamento. E daí eu conto 3 dias úteis, quinta, quarta e terça. Como um prazo processual, insere o dia do final. Então, ele está no prazo de 3 dias à terça-feira. Portanto, o prazo fatal era na segunda. Ok? Esses são os 3 dias úteis. Ok? Detalhe importante. Aqui se fala em dias úteis. Dias úteis. Então, se aqui no meio eu tive feriado, ele não conta. Se eu tive sábado e domingo, também não conta. Porque eu falo em dias úteis. Eu falo em dias úteis. Então, este prazo processual é o prazo final para a juntada de documentos que digam respeito ao fato em julgamento. Quer dizer, eu não preciso juntar acervo, pode vir comigo, eu não preciso juntar acervo doutrinário, não preciso juntar jurisprudência, é sobre o fato em julgamento. Programa Linha Direta. É matéria sobre o fato em julgamento? É matéria sobre o fato em julgamento. É uma reconstituição feita pela televisão. Não é uma reconstituição feita no processo, mas é uma reconstituição e carrega um vício maior ainda, de uma alta parcialidade. É uma reconstituição feita. Qualquer programa semelhante ao tal do programa Linha Direta é matéria sobre o fato em julgamento. Então, perdão, essas matérias sobre o fato em julgamento devem ser inseridas aos autos com 3 dias úteis antes. Muito bem. Nessa etapa também devem ser requeridas as utilizações de recursos audiovisuais. Recursos audiovisuais. O que acontece? Hoje o Tribunal do Júri se moderniza muito. E há uma necessidade de modernização do Tribunal do Júri. Há uma necessidade de modernização do Tribunal do Júri. Por quê? Porque nós estamos... As reformas legislativas vêm sucessivamente reduzindo os tempos de debate, o que faz com que, para se atingir o mesmo resultado que se atingia em um debate longo que existia antes, você tenha que ter necessidade da utilização de mais recursos tecnológicos. Outra coisa, conversava com um perito a propósito de um julgamento, ele me dizia assim, Adel, vocês advogados não perceberam ainda, mas nós estamos na geração CSI. E é isso. Há também um apelo nós estamos falando que não é para juiz, é para o jurado. Então há um apelo daquele jurado, inclusive, de que os recursos tecnológicos efetivamente sejam utilizados. Só que esses recursos tecnológicos, para que não haja surpresa da parte contrária, eles não precisam ser detalhados. Mas eles precisam ser requeridos. Então vai requerer, vai requerer a utilização de retroprojetor, de exibição de imagens, blá, blá, blá. Eles precisam ser requeridos para que efetivamente possam utilizar. Então eles devem ser requeridos também dentro desse lapso temporal da preparação para processo. Estando preparado o processo, então aí sim é marcada a data de julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo convocados os 25 jurados da lista anual de jurados. Só uma dúvida, os instrumentos do crime, a arma que foi utilizada e etc., mas também tem que ser requerido ou eles efetivamente já estarão lá? Já estarão. Agora, o que tem que ser requerido? Por exemplo,
Eu vou pegar e vou fazer, a partir da arma do crime, uma imagem holográfica dela para exibir essa imagem holográfica. Ou, como eu vi num julgamento muito interessante, o advogado, para descredenciar uma testemunha, ele pegou a arma do crime, levou para um determinado laboratório, e daí isso ele apresentou daí só no júri. Ele apresentou o som que seria escutado pelo disparo da arma de fogo, considerando a distância que a testemunha dizia estar do local, apresentou o som para dizer para os jurados, olha, escutariam ou não escutariam? Então aqui, a partir desta arma, daí tem que ser efetivamente apresentado, ok? Mas os conjuntos de armas, esses instrumentos do crime, eles já estão lá nos autos. Muito bem. 25 jurados, houve um aumento, antes nós trabalhávamos com um número menor, são 25 jurados hoje que devem ser sorteados para que nós possamos estabelecer, que devem ser sorteados para formar o conselho de sentença. Como que funciona isso? É elaborada uma lista anual de jurados. Aqui me perdoem, mas me parece que tenho que falar um pouquinho detalhado desse tema. É elaborada uma lista anual de jurados. Há toda uma preocupação com esta listagem de jurados. O que acontece, gente? O que contamina o julgamento do tribunal do júri? Se eu perguntar para os colegas, e os colegas refletirem, vão ver que o que contamina o julgamento do tribunal do júri, fundamentalmente, é uma única coisa, o que combate a razão da existência do tribunal do júri. Transformar o júri em um julgamento parcial. Isso é o que contamina o tribunal do júri. Não é o fato de ser atécnico, não é o fato de... O que contamina o tribunal do júri é transformar este instrumental, que é concebido para ser imparcial, que é todo detalhado, como nós dissemos, é um procedimento muito mais oneroso, muito mais difícil, transformar ele num julgamento parcial. E por isso há uma cautela quando se fala de seleção de jurados, para que justamente se garanta, dentro dessa seleção de jurados, que nós tenhamos uma seleção de jurados garantidora da imparcialidade. Então é elaborada uma listagem anual de jurados, que vai aí tomar em conta os dados populacionais, para estabelecer quantos jurados conforme os dados populacionais, mas o relevante, essa relação de jurados é uma relação de jurados que é publicada ao final do ano, e que ela deve ser elaborada consultando os diferentes setores da sociedade, entidades de classe, sindicatos, organismos sem fins lucrativos, justamente para que esteja espelhada toda a sociedade no júri. Não é bom, pode parecer que é mais democrático, o autoalistamento. Trabalhar-se pelo menos só com o autoalistamento. Que possa existir o autoalistamento, mas trabalhar só com o autoalistamento. Não, aqui jurados são aqueles que vêm aqui e dizem que querem ser jurados. Porque o que se observou é que 90 e tantos % eram servidores públicos, que buscavam esse autoalistamento muitas vezes para não realizar, para ganhar dispensa das suas atividades profissionais. E daí o que você acontece? Ah, mas o servidor público é bom, é ruim? Não, não é bom nem ruim. O que acontece é que você vai ter o júri espelhando somente o estamento da sociedade, o que não é adequado. Então, o sistema exclusivo de autoalistamento é ruim, ele não é democrático. O juiz deve consultar os vários grupos sociais organizados e daí montar essa lista de jurado de forma que ela atenda o maior universo populacional existente. E a regra, que a gente chama de quarentena, ela é essencial no tribunal do júri. Qual é a regra de quarentena? A pessoa participou de um júri em um ano, fica impedida de fazer parte da listagem nos próximos 2. Porque o que tem que se evitar é o convívio do jurado com as partes do processo que faça ela desenvolver qualquer relação de aproximação com qualquer uma das partes do processo, justamente porque isso pode macular, sim, a ideia de imparcialidade. Lhe dou alguns dados aqui, esses que eu lhes dou que eu conheço. Por exemplo, uma ocasião fazia um júri, me recordo, e daí a promotora falando lá pelas tantas, ela falava assim aos jurados, se tratava de uma questão de embriaguez e tal, ela falava para os jurados, olha, uma coisa é como nós, que saímos esses dias aí para tomar uma caipirinha. Como a promotora saiu tomar caipirinha com os jurados? O que acontece? Você passa a ter uma relação. Alguns lugares que eu sei que há amigo secreto, do qual participa juiz, promotor, jurados, quer dizer... Não, mas é que aquela lista... Não tem que ter amigo secreto no final do ano com o jurado. E nas cidades pequenas, imagino que seja difícil até, né? Exatamente, e aí a cautela que tem que se ter para garantia de imparcialidade. Vou citar a cidade lá, minha cidade, Curitiba,
Era a tal ponto que os mesmos jurados estavam há 20, 30 anos, que os caras, primeiro, fizeram uma carteirinha de jurado para carteirar em cinema, teatro e tal. Fizeram uma carteirinha. E depois eles entraram lá com requerimento perante o juiz, questionando se eles poderiam formar um sindicato dos jurados. Né? Então, o que você tem? Você tem uma mácula profunda. O que acontece? A gente está minando por dentro aquilo que é para o júri ser imparcial. Porque a gente está garantindo um contato próximo. Vejam que o CNJ, deixa eu fazer aqui uma justiça, inclusive, ao CNJ. O CNJ tem editado regulamentações e solicitações para que as sedes do Ministério Público não sejam dentro dos fóruns. Por quê? Justamente para evitar o contato do juiz com o promotor. Não é nenhuma perseguição ao Ministério Público, é um órgão importante dentro de um Estado democrático. Não é nenhuma perseguição. E nessas várias recomendações do SNJ nesse sentido, ele coloca o quê? E nos tribunais do júri que isso se faça com urgência. Porque justamente a facilidade de que o jurado seja maculado pelo contato com o integrante do Ministério Público, nesse caso, pode ser tanto defesa quanto o Ministério Público, mas nesse caso, efetivamente, é muito mais o Ministério Público, porque o advogado vai uma vez a cada mês lá, o promotor é o mesmo, seguidamente, sempre. O perigo do contato, da mácula deste contato, é muito maior. Outra coisa, essa relação de quarentena faz isso. Ela diz, olha, você participou de um júri, beleza, agora 2 anos você não pode participar. Quer dizer, tenta restabelecer as coisas em sua devida ordem, dizendo, olha, não queremos esse convívio nefasto. Essas ideias de tomar caipirinha com o jurado, temos alguns precedentes. Tem precedente do STJ anulando um júri, porque terminado o júri, era o jurado que participou do júri que dava carona para o promotor. Tem precedente do STJ anulando o júri. Então, quer dizer, você macula o que é o essencial para o tribunal do júri, que é a preservação da imparcialidade. E aqui o papel do juiz-presidente, muito importante. O juiz-presidente tem que ser um juiz da garantia democrática do júri. E ele é um juiz de garantia democrática do júri se ele efetivamente tem transtorno obsessivo compulsivo pela imparcialidade dos jurados. Senão ele negligencia da sua função. Ele tem que ter transtorno. Ah, mas ele acha que aquele crime é bárbaro, que a pessoa deve ser condenada, O compromisso dele primeiro tem que ser com a democracia. E este compromisso democrático dele é garantir que o tribunal do júri seja imparcial. Eu, inclusive, tenho sustentado, como a legislação não regula nem para sim nem para não, que naqueles casos de maior repercussão social, deva ser sorteado o conselho de sentença específico, não se valendo do conselho de sentença que foi sorteado para uma reunião periódica. Já observaram? Observem, não precisa dizer que eu estou sendo maldoso. Todo caso de grande repercussão é o último da pauta, em qualquer cidade. É o último da pauta. O que quer dizer? É no último dia do mês, nos últimos dias do mês, é o último da pauta. Tem má fé, não tem má fé? Não sei. Mas o fato é que você terá o órgão acusatório tendo trabalhado com aquele conselho de sentença o mês inteiro quando vai se realizar o júri de grande repercussão. Então, pode haver sim uma tendência de julgamento. Pode haver uma tendência de julgamento. Pode haver uma tendência de julgamento. Também já observei que em alguns casos de grande repercussão, não é incomum na pauta de julgamento que antecede os casos de grande repercussão, serem casos em que o órgão da acusação pede absolvição. O que acontece? Se trabalha a condenação do caso de grande repercussão. Olha, quando é caso de absolvição, eu peço. Quando eu pedir a condenação, saibam que é para condenar. Eu estou vindo aqui pedindo absolvição, porque é caso de absolvição. Se o dia eu pedir a condenação, vocês me conhecem. Quando é para absolver, eu peço. E o que está se fazendo? Na verdade, está se trabalhando aquele júri de grande repercussão. Qual que é o problema? Macula a imparcialidade. Então nós temos que nos acercar de todas as cautelas sob o ponto de vista democrático para que a imparcialidade seja preservada. E essa preservação da imparcialidade, neste caso, é nesta obsessão do juiz, efetivamente. E aqui, nos casos de grande repercussão, me parece que tem que ser consorteado, sim, conselho de sentença específico, para que não haja um trabalho sobre o júri nos casos anteriores.
Só para registrar aqui, professora Del, já vieram muitas perguntas, muitos elogios aqui à sua aula, mas deixa eu pegar aqui a pergunta do Henrique, que é lá de Canoas, Rio Grande do Sul, e ele está falando exatamente dessa questão agora do jurado, né? Ele está perguntando se um jurado que participa do plenário do júri, no mesmo ano, se ele pode ser novamente convocado ou o impedimento é somente para os 2 anos seguintes, ou seja, para os próximos 2 anos. Então, o que acontece? A partir do momento que ele participou do júri, ele não pode entregar a lista anual dos próximos 2 anos. Próximo, exatamente. Ele faz parte daquela lista anual daquele exercício. Então, ele poderá ser ressorteado para outro caso, mas ele não pode integrar a lista anual dos próximos anos, ok? Exatamente. Tá? Então, tirando a dúvida aqui do nosso essa que é a nossa regra de quarentena atual. Agora, o sorteio, vejam, tendo em vista o quantitativo populacional, puxa, é difícil porque eu não quero ser temerário assim em afirmações. Vamos dizer, eu deixo para a reflexão dos colegas. Agora me chama a atenção em listagem de 1.500 pessoas que todo mês sejam os mesmos 25. Muita coincidência, né? É uma matemática aí alguém aí está perdendo de ficar milionário de jogar na Mega Sena, porque é muita coincidência. Então me chama a atenção. Então, na verdade, são 25. Agora, um outro ponto aqui que eu quero tratar com os colegas. O Código de Processo Penal estabelece, então, que será realizada uma audiência de sorteio dos 25 jurados, que serão retirados da lista anual de jurados, 25, que vão compor o conselho de sentença daquela reunião periódica. Tudo bem? Tudo bem. Diz que deve-se intimar a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública. Muitos juízes, a grande maioria, tem entendido que esta regra cria uma dispensa de intimar o advogado da parte cujo julgamento se realizará naquele período. Divirjo deste posicionamento que a maioria dos juízes vem entendendo. Por quê? Porque nós estamos falando de um ato processual. Esse ato integra o processo daquela pessoa que será julgado. Ora, como que eu realizo um ato processual sem intimar uma das partes do processo? Esse ato processual é absolutamente nulo. Se nós estamos diante de uma audiência específica, a legislação fixa que há uma audiência específica para o sorteio de jurados dos 25 que vão participar da reunião periódica, então essa audiência é um ato processual, guiado por todo o conteúdo que deve orientar os atos processuais de audiência, ou seja, a intimação das partes para comparecer. Ela deve ser pública, deve garantir a participação das partes dentro do que o próprio ato processual estabelecer. Me parece que a intimação da Defensoria Pública e da OAB é um reforço democrático. Houve um respeito à Ordem dos Advogados do Brasil como representativo com essa característica própria da OAB enquanto significação social e da Defensoria Pública, que passou a fazer parte do segundo Pacto Republicano. Então, me parece que há um reforço democrático nesses aspectos. Agora, dizer que não tem que intimar a parte cujo processo será julgado da audiência que sorteará os jurados, me parece, com a devida vênia e o respeito a quem pensa diferente, mas me parece uma aberração. Porque, efetivamente, nós estamos dizendo que é um ato processual que se realiza sem a intimação das partes. E o próprio Código de Processo Penal nos dá a dica que deve se intimar. Porque ele diz assim, não anulando o ato, o não comparecimento da parte. Se ele disse que o não comparecimento da parte não anula o ato, é porque ele disse que a parte sabe que o ato vai se realizar. Intimada. Então, ele diz que a parte sabe daquele ato, é intimada por do ato, e daí se ela não comparecer, não há anulação. O código não teria preocupação, a lei não contém palavras inúteis, não haveria preocupação em dizer que não anula o ato, não comparecimento da parte, se não fosse obrigatório intimá-la. É justamente pela obrigação. E veja, essa obrigação é constitucional. Nós estamos diante de um processo contraditório, dotado de ampla defesa e contraditório, então não posso deixar de chamar a parte, de dar conhecimento, de cientificar a parte de que vá se realizar o ato processual. Ok? Professora Alice, não sei até que horas nós temos. Nós temos mais 4 minutos, Ana, é isso? Mais 4 minutinhos? Então, só vou fazer aqui com os colegas um encerramento dessa temática específica desse momento do sorteio de jurados, daí a gente retorna do intervalo para os debates em plenário e para os recursos. Me parecem as duas matérias até mais ricas que nós temos que tratar. Então, só nesse encerramento, nesse reforço, então, dessa questão. Todos os mecanismos devem ser utilizados para cercar da imparcialidade. E se constata que não há imparcialidade do jurado?
se constata que o jurado é parcial, deve ser dissolvido o conselho de sentença. Não pode seguir o julgamento, deve ser dissolvido o conselho de sentença. Nós vamos ver que durante os debates o jurado pode fazer perguntas. Às vezes, do conteúdo destas perguntas, se observa a parcialidade do jurado. Não há o que fazer, há que se dissolver o conselho de sentença. Não sendo legítima a estratégia de alguns juízes de receber as perguntas do jurado, não mostrar para as partes e reformulá-las. Não, ele pode fazer por escrito, receber, mas ele tem que mostrar para as partes, porque eventualmente aquele jurado já está pré-julgando a causa. E daí quebrou a imparcialidade, que é o elemento central. Ok?